eu tenho uma fascinação muito grande em entender os extremos da humanidade, como é que o ser humano chega naquilo. E aí, quando eu comecei a estudar para escrever, né, fazer roteiros, etc., eu acho muito fácil você explicar um comportamento usual. Né? Por que uma pessoa se apaixona, por que uma pessoa foge de casa, são comportamentos que a gente fala, ok, eu entendo. Agora, se eu não tenho a sensação, se eu não tenho, nunca tive a violência em mim, eu não sou uma pessoa nada violenta, eu nunca arranjei uma briga na minha vida. Então, o meu fascínio foi realmente da observação, de eu não sei bater em alguém. E aí eu vejo uma briga no bar, eu falo, gente, o que despertou essa pessoa a ter a coragem de levantar e desferir um soco em alguém? Então, eu partir desse princípio, aí a gente vai, como é que esfaqueia, como é que atira, né? Como é que dorme no dia seguinte? Então, esse estudo da psique humana me fez começar a ser fascinado para entender que existem sinais, né? Não que a gente vai conseguir descobrir, não é Minority Report, que a gente vai prever crimes do que estão acontecendo. Mas é impressionante como a trajetória dessas pessoas, sejam serial killers ou pessoas que cometem crimes passionais, como o roteiro é definido na vida. Nada surge como um pop-up. Né? A gente teve o caso, por exemplo, da Netflix fazendo Dahmer como narrativa, né? E aí você vê, numa série como essa, que os roteiristas tiveram que fazer esse estudo, de perceber assim, é um efeito dominó, uma coisa derrubou a outra, que derrubou a outra, que derrubou a outra. A gente falou tanto dos irmãos Menendez aqui também, né? Não foram dois meninos riquinhos que porque o pai falou não uma vez na vida, entrou e saiu atirando. Essa era a primeira explicação. Foi o ódio que foi culminando. Essa é a explicação do jornal da época. Você fala, não pode ser. Vamos atrás. Né? Vamos descobrir. E aí foi nesse lugar de pesquisar o comportamento humano para escrever que eu me apaixonei pelo true crime, nesse lugar também de... Eu acho que a grande função do true crime, para mim, o que eu sempre falo, o fã de true crime, ele não é sanguinolento, ele não está aqui para ficar se chafurdando na desgraça alheia. É o nosso lugar de... Eu quero entender a sociedade, né, para me preparar para o que pode Entender acontecer. o comportamento humano. E aí eu vejo muitas pessoas... Por que tantas mulheres acompanham o True Crime? Eu vi um estudo maravilhoso que eu nunca tinha parado para pensar. A mulher ela tem muito medo de com que ela vai se relacionar. Né? Então, estudar o comportamento de um sociopata, um psicopata, um serial killer, pode fazer ela perceber sinais nos primeiros encontros. Para não se tornar a próxima vítima. Né? Então, é um instinto de defesa a gente estudar essas coisas também. Né? E quando eu fui escrever O Sangue Meu, que é a minha audionovela, eu falo sobre um assassino dos anos 90 que volta a cometer crimes em 2020, né? Na época do podcast. E aí eu vou falar sobre essa questão da esquizofrenia, eu vou falar sobre essa questão das cargas de violência na vida, uma pessoa que sofreu algumas coisas na vida e que isso foi ensinando ela a se defender de uma maneira muito violenta, né? E aí, uma coisa que eu faço que as pessoas gostam muito no Sangue Meu, por exemplo, todo episódio, durante o episódio, quando aparece, seja uma curiosidade cultural, uma curiosidade psicológica, eu explico para as pessoas, eu leio a minha pesquisa. Porque é isso, você vai se divertir, mas você vai sair um pouco mais informado daquilo. Você já sabe o que está sendo retratado, né? Exato. Aí as pessoas vão descobrir, por exemplo, eu vou desde um conto húngaro de uma moça, que é como se fosse um conto de Natal de uma pessoa, para trazer a cultura daquele país para a gente, a falar sobre uma expressão alemã que significa quando duas pessoas morrem ao mesmo tempo em dois lugares diferentes. Enfim, eu vou trazendo várias coisinhas para não ficar apenas no entretenimento. Para que você fale, olha, eu não sabia disso e aprendi essa informação. Né? Eu falo uma vez, um episódio chamado Serendipidade. Tem gente que não sabe o que é serendipidade, né? Que é essa feliz ocasião, né? Os felizes acidentes da vida. E aí você explica e a pessoa fala, nossa, agora eu já vivi isso, já sei o que é. Então, nesse lugar eu acho muito rico. Né? Como no teatro a gente tem isso também, né? De pessoas saírem e falar de uma maneira que você vê que ela está transformada, que ela fala, entendi. Né? No caso da Vela, por exemplo, que é um pai homofóbico e o filho, e o teatro, ele é sustentado, o teatro brasileiro é sustentado pelos idosos. Muito obrigado, idosos. Eles vão mesmo, eles são o nosso público mais fervoroso. Eu acho isso lindo, você pegar o momento de repouso da sua vida e falar, eu vou me mimar, eu vou me dar aquilo que eu gosto. Né? E eu via várias senhoras e senhores que saíam da peça
engolindo seco, mas comovidos de falar, tá na hora de eu deixar de ser assim. Né? E aí o que eu falo, que não é mocinhos e bandidos, não são vilões. Muito pelo contrário, são pessoas incríveis, mas que têm esse lugar que precisa ser resolvido. Eu brinco, eu falo, o seu tio em casa que é racista é o que tem as melhores piadas às vezes. Né? Ele é divertido, mas ele tem esse lugar dele que ele precisa corrigir, que ele precisa prestar atenção. Então, não é que a pessoa que comete um deslize, um erro, ou mesmo tem um desvio de caráter nesse assunto, ela vai ser uma vilã. Não, às vezes é uma pessoa maravilhosa, mas que nesse assunto ela tá pecando, ela tá errando. Ninguém é perfeito, tudo assim. Né? E aí o teatro faz às vezes, a pessoa olhar para si e sentir o sentimento mais triste e poderoso que existe, que é vergonha. Isso é espetacular, né? Você não tá apontando o dedo na cara, você tá errado, e não está falando, não, você é uma pessoa maravilhosa, mas que tal se você pensar assim? E assim, isso é muito bom. Se coloca nesse lugar se você quiser. Tem gente que não consegue se enxergar. Mas isso é muito eficiente você comunicar dessa maneira, né? Porque vai desse lugar que eu falo, que é a vergonha. Se eu olho aquilo e falo, meu Deus, que vergonha. Se você sente vergonha, a vergonha é um sentimento que ela não passa. Vergonha só passa quando você resolve. Então, se você sente vergonha de você, enquanto não resolver aquilo, aquilo te consome, né? Porque é um sentimento de derrota. Eu falhei, né? Então, e falo por mim mesmo. Eu gosto de refletir sobre mim. Eu acho importantíssimo. Eu falo, não sou o dono da razão. Acho horrível partir desse princípio. Volto a dizer, a arrogância para mim é o mal da sociedade. Eu tô mais certo todo mundo. Não, eu posso estar errado. E quando alguém assiste alguma coisa minha e fala, eu não gostei de tal coisa, eu sou todo ouvidos. Tá? Ela pode também ter um ponto de vista de... Já aconteceu, da pessoa falar assim, eu não gostei dessa peça porque não precisava falar desse assunto. Aí eu percebo que o problema não é comigo, é com terapia. A pessoa precisa resolver isso fora. Né? Mas... Já aconteceu das pessoas falarem, eu acho que tal personagem você podia ter aprofundado mais, ou tal assunto eu achei que foi muito raso. E eu levo isso muito em consideração. Porque a gente está fazendo... A arte é feita para o público. Se eu não vou ouvir o público, eu vou ouvir quem? E assim que você melhora, né? Críticas construtivas, né? Aqui tá legal, aqui precisa melhorar. Faz parte do processo. A gente está passando por isso agora, né? A gente está com um filme que... Não vou citar o nome, mentira, eu vou, Emília Pérez, que é um filme que eu assisti já. Eu não cheguei a ver ainda. Eu sinto uma arrogância, sabe? Você tinha um projeto, você levantou, você gravou. Eu entendo o apego ao projeto. Todo artista é apegado ao seu projeto. Mas a partir do momento que o projeto foi para o mundo e um número considerável de pessoas falou, olha, vocês erraram aqui. Isso aqui não está legal. Por que não ouvir? Por que não virar e falar, não, vocês têm razão. A gente talvez tenha pecado nisso aqui. Peço desculpas. Do que ficar teimando e falando, não, é o meu ponto de vista.